Erga as suas duas mãos aos céus e aplauda ao Senhor. Aleluia. O apóstolo Ricardo vai ministrar na próxima quinta-feira. E tem um amigo meu que chama Ricardo que me prometeu um presente que, se ele cumprir, vai ser forte. Ora aí, deixa Deus te usar. Deus, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Ricardo. Use-o poderosamente. Que a palavra venha de encontro aos nossos corações e frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O nome Ricardo significa Senhor Poderoso, né? Então, pastor Edmilson, aí com certeza está debaixo de uma graça, né? Se todos esses Ricardos, né, tivessem nessa unção assim, vai ser tremendo, poderoso, amém? Queridos, boa noite a todos vocês, a paz, amém? Uma grande honra esse momento, essa conexão, essa oportunidade que o pastor nos dá, juntamente com a sua esposa, pastora Adriana. Isso, pronto, eu até conheço já estou, né, já até. E a equipe de pastores, tem um outro casal de pastores que estavam aqui, naquela outra vez que eu vim, né, então, deve estar aqui, sim. Então, isso, com toda certeza, como ele falou, há um propósito em tudo, amém? Em tudo há um propósito, né? Esses dias, eu estou vindo em BH, né, e a gente tem observado o cenário, e Deus tem soprado novos ventos, e eu vejo que esse ministério aqui tem vivido isso há 6 anos. Há 6 anos. E o nosso contato aqui é o pastor Antônio, juntamente com a pastora Grazi, né? São contatos nossos, e nós precisamos sempre dessas conexões. E o pessoal sempre pergunta, eu sou de Manaus, né, do Amazonas, e o pessoal sempre pergunta, mas de onde é? Nesses últimos 2 anos, nós somos de todas as partes aonde Deus tem soprado, né, aonde Deus tem nos levado. E a gente crer nisso, né, que Deus está levantando uma geração, está levantando um ministério, porque existe uma promessa muito grande sobre a nossa nação, amém? E os ministérios que estão dentro de uma plataforma apostólica e profética, com toda certeza serão usados nesses tempos. Esses são os tempos de restauração, amém? Esses são os tempos onde o tabernáculo caído de Davi está sendo levantado, amém? E isso não tem somente a ver com o louvor, com a adoração, porque Davi era um grande salmista, um grande adorador, mas Davi levou Israel à proeminência, um reino, amados, aonde todos os outros reinos olhavam e dizia e sabia que existia um Deus poderoso que comandava Israel. Então, a restauração de todas as coisas tem a ver com isso. Tem a ver em posicionar a igreja no nível, amados, aonde ela é a autoridade de Deus na terra. Amém? Então, a igreja, ela é a autoridade de Deus na terra. Amém? E nesses últimos 2 anos, né, nós temos trabalhado em cima dessa plataforma, né, de uma plataforma apostólica, de uma plataforma profética, porque, segundo Efésios 2:20, diz que a igreja, ok? A igreja, ela é conduzida, ela é ensinada, ela é desatada pelos ensinamentos dos apóstolos e profetas. E desde a primeira vez que eu vim aqui, pastor, eu senti isso, essa unção apostólica, essa unção profética. Naquela noite eu estava tendo uma adoração, e aquela adoração que naquela noite, quando eu estive aqui na última vez, aquele mover era um cenário profético. Então, a gente sente, a gente entende os cenários apostólicos e proféticos. Às vezes não precisa estar lá na frente, igreja apostólica e profética. Sabe por quê? Porque isso está na essência. Isso está na essência dos ministros, isso está na essência da igreja. Amém? Então é muito importante. E qual é o ensinamento dos apóstolos e profetas? É Cristo. Ele é a pedra fundamental.
Amém? Então, quando a igreja ela converge, né, o que diz Efésios 1:10, quando a igreja converge para Cristo, e a igreja convergindo para Cristo, convergindo todas as coisas para Cristo, amados, então essa terra vai experimentar aquilo que talvez nunca, mas em nossa geração nós vamos experimentar coisas grandiosas, o nível de glória de Deus, amém? Você acredita nisso? Então, é um tempo de alinhamento, há um tempo de desate, há um tempo onde Deus está estabelecendo grandes coisas, e você faz parte disso. Você faz parte disso, amém? Amanhã, eu queria muito estar aqui, mas você, enquanto igreja em Belo Horizonte, você pode fazer isso. Amanhã é aniversário de Belo Horizonte, é isso? É aniversário de Belo Horizonte. Preste atenção, amanhã é dia 12 do mês 12. Você sabe que 12 significa governo? Você sabe que dentro de um cenário profético, você fazer uma oração pela sua cidade, pela cidade de Belo Horizonte, você está autorizado a liberar decretos, aonde o império das trevas é obrigado a recuar, porque há uma igreja com entendimento, há uma igreja com base apostólica, há uma igreja com base profética, que não é qualquer igreja, é uma igreja de autoridade. Então, quando você se levanta, você e sua família, mesmo que não haja reunião aqui amanhã, mas na sua casa, no seu turno de oração, tudo que você liberar no dia de amanhã vai estar escrevendo uma nova história sobre a tua cidade, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quando a gente entende que a gente intercede por uma nação, tu sabe o que significa uma nação? É um conjunto de leis, legislações, de normas, mas tu sabe o que está dentro disso? Está você, está a tua casa, está a tua família, está as tuas finanças. Então, quando você ora pela nação, quando você ora pela tua cidade, sabe o que é desatado? O nível de prosperidade é desatado. Então eu sinto uma unção apostólica e profética neste lugar. Então essa igreja, ela deve se posicionar nesse nível, no nível de autoridade, de tomar posse daquilo que Deus tem, porque Deus tem entregue já isso à igreja, amém? Aleluia, queridos. Mas vamos, para não ficar muito empolgado quando eu terminar aqui, amados, eu vou sair, que eu estou indo para o aeroporto, tá? Por favor, pastora Grazi, 19h30, eu acho que ainda tem uns 20 minutos, você me aciona, tá? Aleluia, glória a Deus, queridos. Então, vamos aqui, e louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, mas vamos lá, queridos. Nós precisamos ser um povo de posicionamento, ok? Diga para a pessoa do seu lado, você deve ser uma pessoa de posicionamento. Se devemos dar um tema a essa ministração dessa noite, seria: o teu posicionamento define a tua vitória, ok? O teu posicionamento, porque se você observar como você tem se posicionado diante de algumas lutas, diante de algumas guerras, você sabe que o inimigo tem avançado porque você não tem se posicionado. Você não tem se posicionado no seu casamento. Você não tem se posicionado em relação aos teus filhos. Você não tem se posicionado diante das suas finanças. Porque se há algo que o inimigo tenta segurar, é as finanças da igreja. É as finanças. Imagina fazer um evento como o aniversário do ministério. O que precisa para mover? Finanças, sim ou não? E qual é a dificuldade da igreja? Finanças. Então, quando nós nos posicionamos, amados, de maneira certa, o inimigo sabe que ele tem que recuar. Então, se há um tema para essa noite, o teu posicionamento vai definir a tua vitória, amém? Vocês estão completando 6 anos, né? Meus queridos, 6 anos. 6 anos é o número do quê? Do homem. O homem foi criado. E o número 7, o que significa? E o que você está esperando para o ano que vem? Você já se posicionou? Lá na Casa Paterna MAP, Ministério Manaus, nós nos posicionamos em outubro. Em tabernáculos, para nós já começa outro ano. Nós não esperamos chegar dia 31.
Porque tudo que a gente antecipa diante de Deus, quando chega no dia 31, já está estabelecido. Você entende? Então, não espere chegar a 7 anos desse ministério. Comece hoje. Comece a se posicionar hoje. Porque o número 7 é número de propósito. O número 7 se fala de plenitude. O número 7 traz sobre nós, amados, um nível maior. Diga a pessoa ao seu lado, há um nível maior para nós. Há um nível maior para nós. Aleluia. Amados, e o nosso texto base está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou tentar trazer um resumão aqui, e com certeza a maioria conhece bem essa história, né? Talvez você lembre muito bem que isso é contado muito para as crianças, né? A história de Davi e Golias. Mas entenda que isso não é uma história fantasiosa. Isso não é algo na Bíblia que está resumido lá. Isso todos os dias está diante de nós, ok? Todos os dias está diante de nós, amém? Começando no capítulo 4, aliás, todo o capítulo, mas a gente vai começar ali no capítulo 17, versículo 4. Então, o exército dos filisteus, eles se agruparam. Eles se agruparam e se posicionaram. Olha só, eles se posicionaram. Sabe de uma coisa que o inimigo sabe muito bem? Ele sabe se posicionar. Quando o inimigo quer te oprimir na área emocional, ele sabe se posicionar. Quando o inimigo quer te oprimir na área financeira, ele sabe se posicionar. A gente vê aqui o inimigo se posicionando em fileiras, se organizando. Para quê? Para quê? Para destruir o exército inimigo. Para destruir Israel. Para impedir que o propósito se cumprisse através do exército ou do povo de Deus, de Israel. Então entenda que o inimigo, ele sabe se posicionar. O teu inimigo, ele sabe se colocar na posição certa para te deter. No seu casamento, então às vezes ele está se posicionando no teu casamento, tu acha que é uma questão natural. Tu acha que é uma situação que se resolve de qualquer maneira com o olhar natural. Não, tem coisas que você vai precisar subir para um nível maior para entender e compreender. Então a palavra diz, amados, que o exército dos filisteus se agrupavam e se organizavam. E aí então, no meio deles, sai um homem, um guerreiro, de estatura mais elevada do que todos, 13 metros. E este homem, ele sai do meio do exército e diz assim: hoje, eu quero que vocês escolham um entre vocês para uma batalha. Se eu vencer, vocês irão se tornar meus escravos. Se vocês vencerem, nós iremos nos tornar servos de vocês. Você sabe que numa batalha, quem ganha se torna, entendeu? A autoridade. É por isso que às vezes você está subjugado. Por quê? Porque o teu inimigo está vencendo. Por isso que você perde a voz profética. Por quê? Porque você deixa o inimigo sobressair. Por isso que a tua oração, ela não vai de uma maneira tão profunda para desbancar o inimigo, porque você deixou que ele avançasse. Olha a condição, o inimigo sabe o que é princípio de guerra. Ele falou o quê? Se eu vencer, vocês se tornam meus inimigos. Se vocês vencerem, eu me torno. Olha só, princípio de guerra. E aí ele coloca, escolhe um entre vocês, para que a batalha seja travada. A Bíblia fala, amados, que durante 40 dias, fala 40 dias. 40 dias, esse gigante chamado Golias, ele saía do exército filisteu e se posicionava à frente, porque o inimigo sabe como colocar medo em alguns crentes que não oram. O inimigo sabe amedrontar, entendeu? Alguns que não têm comprometimento. E ele se coloca na frente, e a palavra diz que o capacete dele era de bronze, de cobre, que a armadura dele era de cobre, que as vestes dele eram de cobre.
amados. E aquilo amedrontava o povo. Por 40 dias ele se posicionava. Ele fazia o quê? Se posicionava. Por 40 dias. Todos os dias ele se posicionava e falava aquela mesma coisa: se vocês perderem, vocês serão meu escravo. Se você perder, você vai ser meu escravo. Se você perder, você vai ser meu escravo. Se você perder, você vai ser meu escravo. Tem gente aqui que está aprisionado, porque tem ouvido constantemente palavras contrárias àquilo que Deus tem falado. E você tem permitido que essas palavras entrem no teu espírito, no teu coração. Tem pessoas aqui que já estão na condição assim: qualquer coisa que dá, deu. Se a situação permanecer assim, tanto faz. Por quê? Porque as palavras do teu inimigo, elas já entraram no teu espírito e já começou a trabalhar para você se tornar escravo. Imagina você ouvindo, imagina uma pessoa que está acometida de câncer ouvindo: você vai morrer, você vai morrer, não tem jeito, você vai morrer. Imagina uma pessoa que está com os filhos na dor e diz assim: ó, teu filho está perdido, o teu filho está perdido, não tem jeito para o teu filho, não tem jeito, entrega ele, para de orar. Imagina você ouvindo: ó, você vai ficar nesse nível de trabalho, você não vai passar desse nível, você não tem estudo, você não tem capacidade. Imagina 40 dias. Imagina você sentar aqui 40 dias e os pastores ficarem te ensinando: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. O que vai acontecer com você? Você vai se levantar e estar preparado para vencer. Mas o povo de Israel estava sendo doutrinado a ser escravo, porque o inimigo havia se posicionado muito bem. E todos os dias, durante 40 dias, ele dizia: se vocês perderem, vocês serão meus escravos. Satanás sabe o que é posicionamento. Marido, quando você sai da sua posição de sacerdote, o inimigo ele entra na tua casa para fazer a tua família escravo. Esposa, quando você sai da sua posição de mulher sábia, o inimigo ele entra se posicionando para gerar situações. Pais, quando a gente sai da nossa posição de intercessores de nossos filhos, Satanás vem e ele sabe muito bem posicionar os teus filhos diante deste mundo. Diante deste mundo. Então o que acontece, amados? Aquilo, ouvindo pelo exército de Israel, pelo rei Saul, a Bíblia fala no versículo 10, amados, que o coração deles se tornou em água. Houve tanto medo, houve tanto... A Bíblia fala que estremeceu. Por quê? Porque havia, amados, um peso sobre aquelas palavras. O que tem te paralisado nesta noite? Você precisa identificar nesta noite o que tem paralisado você durante esses últimos anos. Essa é uma igreja onde Deus tem soprado. Você não pode entrar aqui e permanecer depois de 2 anos a mesma pessoa. Permanecer depois de 3 anos a mesma pessoa. Depois de 6 anos, porque o próximo domingo a chave vai girar neste lugar. E você não vai poder dizer: eu não tive oportunidade, eu não entendi a situação. E você permanecer, amados, a mesma coisa, você não pode. Então, quando o rei Saul e o exército ouve aquelas palavras, o coração daquele exército se torna o quê? Como água. Imagina, um exército preparado, capacitado. E outra coisa, rei Saul era visto como um grande guerreiro. Mas se o grande guerreiro do exército de Israel já estava com medo, avalie os outros. Por isso que às vezes os pastores, eles têm uma fé muito violenta, porque eles não podem estar no nível dos outros. Por isso que a ousadia dos ministros, ela é muito violenta. Porque se ela estiver no nível dos outros, a igreja desce de nível. Então, na verdade, os líderes precisam estar no nível maior.
e puxando o exército para cima. Um nível maior e puxando o exército para cima. Só que o coração do rei Saul também estava como água, igual do exército. E aí o que acontece, amados? Há um medo que toma todo o arraial. Quando alguém não se posiciona, o medo entra. Quando você não ousa, você abre espaço para o medo. Diga a pessoa do seu lado, quando você não ousa, você abre espaço para o medo. E você vai deter ou reter a conquista, ok? Você precisa entender que você vai reter a conquista. De repente, amados, no versículo 17, Davi, o mais novo de Jessé, e ele estava com 3 irmãos no exército. Jessé chega e fala bem assim, ó, pega aí uns pães, pega algumas coisas e leva esse mantimento para os teus irmãos que estão no campo de batalha. Aquele jovem chamado Davi, que outra hora havia sido esquecido, que em outros momentos talvez ele sentia só se ele não tivesse conexão com Deus, mas de fato ele era uma pessoa que não era tão vista pelo exército, pelos seus irmãos. Mas aquele garoto, ele não abria o espírito dele para ouvir o que os irmãos dele pensavam dele. Aquele garoto não guardava ressentimento de papai e mamãe, do que o papai e mamãe achavam. Aquele garoto tinha um secreto dele com Deus. Aquele garoto sabia que para ele ter uma alma livre, para que ele estivesse com o espírito fortalecido, ele precisava estar no secreto dele com Deus. Aí você quer se posicionar, mas você não está buscando o Senhor. Você quer se posicionar diante do inimigo, e o inimigo vem e passa por cima de você. Mas por quê? Porque você não está no secreto com o Senhor. Você não tem buscado, você não tem mantido compromisso. E aí ele vai até o exército. E aí de repente ele vê aquele burbúrio, aquele falatório, e ele pergunta assim, o que está acontecendo? E os irmãos, ó, não te mete não, vai para casa, não te mete não. Amados, quando Davi, pastor Graça, vai vendo aí para mim, quando Davi, senão perdeu o voo, quando Davi ouve o que aquele gigante falava, aquele gigante, ele entra e fala, quando ele ouve o que o gigante diz acerca de Israel, Davi se posiciona. Quem era Davi? Aquele rejeitado. Quem era Davi? Aquele que não tinha oportunidade. Quem era Davi? Aquele que estava lá esquecido no mato, no pasto. Mas ele estava conectado com Deus, ele sabia se posicionar. O exército ali que estava treinando todo dia diante do inimigo ficou com o coração em água. Mas aquele que estava se preparando diante do Senhor, em oração, em jejum, em humilhação, quando ele se levanta, amados, quando ele se apresenta diante de um exército que já estava morrendo de medo, e ouve o gigante, ele tem um posicionamento diferente. Sabe por quê? Porque ele não deixa que aquelas palavras de maldição entrem no coração dele, mas ele tem a palavra de Deus e diz o quê? Quem é esse incircunciso? Quem é esse que fala contra o exército de Deus? Posicionamento faz toda a diferença. Posicionamento faz toda a diferença. Pode ser um exército, pode estar treinando na força do braço, mas, amados, se você não estiver preparado espiritualmente, se você não estiver em comunhão com Deus, vai chegar um gigante que vai querer te oprimir. Mas aí, Davi sabia que existia um maior do que aquele gigante. Tu vem do jeito que tu queres, com as tuas armas, mas eu venho no nome do meu Deus, no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome desse, amados. E eu vou dizer,
Depois que a chave girar nesse ministério, nesse aniversário, vocês vão entrando no ano 7. E vai ter muitos propósitos que estavam prontos, que serão liberados de uma maneira muito extraordinária. Eu já falei na primeira vez e repito: esse é o ministério de governo. Esse é o ministério de posicionamento. Esse é o ministério. Levante sua mão e aplauda ao Senhor. Amo vocês, pastor. Eu vou precisar sair agora. Mas eu disse, eu não poderia perder essa oportunidade de entregar essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vai com Deus, pastor. Que Deus abençoe o senhor na viagem. Que Deus abençoe vocês. Que Deus acompanhe. No nome de Jesus. Bom ver vocês. Glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado: Deus é fiel. Dá uma sacudida e fala: Deus é fiel. Cadê o ministério de louvor? Faz favor. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Aleluia. Obrigado. É hora da gente se posicionar. Nós não vamos temer nenhuma estratégia do inimigo. O inimigo pode estar tentando nos afrontar, tentando nos minar. Deus vai nos dar força, querido. Deus vai nos dar estratégia. Nós vamos viver dias sobrenaturais. Aleluia. Meu Deus, feche seus olhos. Aleluia. Deus vai fazer algo tremendo nesse lugar nos próximos dias. Tome posse. Tome posse da sua vitória.